Maravilha! Olá, tudo bem? Shalom! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar a gente nesse estudo. Um estudo que hoje tem como tema a Pessa, a festa da Páscoa. Nós fizemos no nosso último estudo falando sobre o final dos tempos, mas estávamos encerrando um ciclo. Né? Na Bíblia, Deus fala que o princípio dos meses é agora, começou agora, foi quinta-feira, né? Foi na quinta-feira, dia 23. Ali começou o ciclo do calendário bíblico, mês de Nissan, o primeiro dia de Nissan. Hoje nós estamos no dia 6 de Nissan. Né? E nós vamos falar da Pessa, porque logo no início dos meses nós já temos uma série de festas que Deus estabelece na Bíblia e que são festas maravilhosas, são festas que falam de um assunto maravilhoso, libertação, né, identidade, nós somos filhos, e por aí vai. Então, nós vamos falar hoje sobre a Pessa, que é uma dessas festas, é a primeira festa do calendário bíblico. A festa que ocorre no dia 14, vai ser no próximo dia 5 de abril. Amém? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente poder trabalhar o assunto e podermos conversar melhor sobre isso aí. Pessa, a festa da Páscoa. Ali vocês podem ver Pessa escrito em hebraico. Não vamos entrar no mérito aqui do hebraico, né? Mas assim, ó, a Pessa, o que é? Muitas vezes a gente se pergunta, né? O que é a Pessa? É a Páscoa? Mas é a Páscoa ou não é a Páscoa? Como os cristãos falam, como nós cristãos, como cristãos, a gente já não fala da Páscoa, Páscoa no domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo. Veja bem, não é o que a Bíblia traz. E o que eu vou falar aqui hoje é sobre uma festa de Páscoa que a Bíblia traz. Outra festa, outro tipo de comemoração não é estabelecido pela Bíblia. Amém? Então eu pergunto, o que é a Pessa? A Pessa é uma festa que tem origem lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Como eu falei, no capítulo 12, versículo 2, Deus fala assim: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. E logo em seguida ele já fala: falai a toda a congregação de Israel. Deus fala para Moisés estabelecer ali uma festa. E essa festa recebe o nome de Pêssar. Nesse trecho da Bíblia, no capítulo 12 do livro de Êxodo, versículos de 1 a 14, ali tem o mandamento e as diretrizes para poder falar da Pêssar. Essa é uma festa que foi estabelecida na saída dos hebreus do Egito. E ela tem como símbolo a passagem de Deus pela terra. Né? São dois símbolos: a passagem de Deus pela terra, a própria palavra Pessa, ela está relacionada a essa palavra, passagem. É quando Deus passa e leva os primogênitos do Egito. Né? Na realidade, ela foi estabelecida por conta dos sinais e maravilhas que Deus trouxe para o Egito. Deus falou em Êxodo 7:3, tá aí, ó, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Veja bem, o que Deus está falando? Aí Deus está com Moisés no Sinai. Moisés subiu lá, conversando com Deus, está lá na sarça, conversando com a sarça. E acontece assim, Deus fala para Moisés: vai lá no Egito e liberte o meu povo. E quando Deus falou isso daí, ele falou para Moisés assim: olha, eu vou fazer sinais e maravilhas. O pessoal diz que são pragas. Deus não traz praga. Deus traz sinais e maravilhas. Está aí no capítulo 7, versículo 3 de Êxodo. Sinais e maravilhas. São lá, lógico, os sinais dos gafanhotos, os sapos, os mosquitos, as moscas, etc. Fogo do céu. E a última dessas, o último desses sinais, as últimas dessas maravilhas, é justamente a própria passagem de Deus pela terra do Egito. E quando isso daí é a 10ª, né? O 10º sinal, a 10ª maravilha que ele faz. Está lá em Êxodo capítulo 12.
e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Aqui é o próprio Senhor, Adonai, né? Yod Rei, Vav Rei, ele próprio está falando aqui, olha, eu vou passar pela terra do Egito e vou levar os primogênitos comigo. É isso que ele está falando. E a festa, e nesse dia ele estabeleceu essa festa, a festa da Pêssar, a festa da passagem, mas não apenas pela passagem, mas sim pelo fato de ser um memorial. Ele estabeleceu essa festa para ser um memorial de libertação, um memorial de promessa, um memorial de identidade. Libertação, no caso, a primeira Pêssar, que foi há 3.400 anos, aproximadamente, libertou os hebreus do jugo da escravidão no Egito. Eles estavam na casa da servidão, o Egito. Eles eram escravos lá há mais de 200 anos. E por conta disso, Deus libertou o povo. Ele fez essa promessa a Abraão, que um dia o povo, né, os descendentes de Abraão, iriam ser escravos, mas que ele os libertaria. Então, é uma promessa. E também identidade, porque, assim, ó, no final das contas, o povo estava vivendo no Egito como escravo. E que identidade tem um escravo? Identidade de escravo que não é. Deus libertou o povo e colocou nele a identidade de filho de Deus. Isso é muito sério, é muito importante. E estabeleceu isso como um memorial. Lá, há 3.400 anos, naquela época, né, Deus estabeleceu para que todos fizessem aquela festa. Naquele dia, ele deu um modo de fazer aquela festa. Olha, vocês vão fazer isso, mas façam dessa forma, porque amanhã vocês já vão sair correndo. É mais ou menos isso que ele falou. Basta ler Êxodo, capítulo 12, que já vai dar para ter uma ideia dessa primeira festa. É óbvio que, no final das contas, ele acabou estabelecendo. No versículo 14 do capítulo 12 do livro de Êxodo, ele estabeleceu assim, ó, e este dia vos será por memória, por isso memorial, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Então, é para sempre. Ele falou que seria um memorial, e era para celebrar essa festa ao Senhor. Nas gerações posteriores, de forma perpétua. Ele estabeleceu isso. Basta uma leitura lá. Mas essa foi a peça lá, 3.400 anos, Deus libertando o povo constituído de Israel do jugo da escravidão no Egito. É isso que está lá. Amém? Agora, ela é uma festa de Deus para Deus. Deus estabeleceu essa festa e essa festa é para ele. Por quê? É uma festa, o próprio nome está dizendo, né? É uma celebração, é uma solenidade que festeja a libertação do povo da escravidão. O povo era escravo e deixou de ser. Isso é muito, muito importante para todos nós. Nós vamos ver um pouco mais adiante que Cristo veio e fez isso também, né? E ele fez isso exatamente num dia, exatamente da Páscoa, o dia da Pêssar. Então, assim, ó, é uma festa de Deus para Deus. Veja aí na tela, tá aí Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Acabamos de ler, só que agora eu vou enfatizar um outro ponto. Olha só. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. É uma festa para Deus. Isso é muito importante. Muita gente diz que não é mais para praticar, ou que é só Israel que é para praticar. Desculpa, eu discordo. Tá aí, ó. É uma festa para Deus. Em Levítico 23, versículo 5, também está escrito aí, ó. No mês primeiro, Nissan, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, é uma festa de Deus. Uma festa de Deus para Deus. A mesma coisa, em Números 28, 16, também está lá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês,
é a Páscoa do Senhor. Olha, está mais do que certo de que a Páscoa é para Deus. Coloca isso na sua cabeça. A Páscoa, a Pessa, é uma festa para Deus. De Deus, foi estabelecida por ele, para Deus. De Deus e para Deus. Mas quem faz somos nós. Confirmando tudo isso, Paulo, em Romanos 11:36, ele deixa bem claro, olha só, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então tá aí, ó, é dele e para ele. A festa da Pessa é de Deus e é para Deus. Amém? Vamos ter isso em mente, guarde isso aí. É uma festa que foi estabelecida por Deus lá na saída do povo da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Lógico, é outra, a viagem deles para a Terra Prometida é outra história. O foco aqui é justamente aquela noite, né? Da noite para o dia, né? Aquela virada que eles saíram. E Deus falou, olha, vocês vão pegar um cordeiro, vão fazer tal, a festinha, e, obviamente, vão ficar prontos porque vocês vão ser libertos. E foi isso aí o que aconteceu. Então, o que é a Pessa? É uma festa de Deus para Deus. É uma festa que celebra como memória a libertação do jugo da escravidão. Amém? Coloca isso daí. Quando que a festa acontece? Nós já chegamos a comentar sobre isso. Como lá em Êxodo 12, Deus estabelece o início dos meses, ele fala, no dia 14 desse primeiro mês, no dia 14 desse primeiro mês, que é o mês de Nissan, também chamado Abib, mês de Abib, é o primeiro mês do calendário bíblico. Tá lá em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 6. E o guardareis até o 14º dia, olha só, 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, o cordeiro, né, na Páscoa, ele é sacrificado, ele deve ser sacrificado no 14º dia do mês. Né? A festa tem que ser no 14º dia desse primeiro mês. Amém? Então, quando que acontece? No 14º dia de Nissan, que é o primeiro mês do calendário bíblico. Guarda isso aí. Em Levítico 23:5 está lá a confirmação. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então está ali o dia 14 do mês. Então, dia 14 do mês de Nissan. Em Números fala a mesma coisa. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Então, guarda. Quando que acontece a Pessa? A Pessa acontece no dia 14 do mês de Nissan. Tem algumas Bíblias nesse versículo aqui, se não me engano, Levítico 23:5 ou 23:2. Está lá no Levítico 23, que traz, que eu acho que é a NVI. A versão NVI, né, a nova versão internacional, a versão internacional da Bíblia, ela traz, no 23:2, ela traz que ela é uma festa fixa. Essas são as festas fixas do Senhor. É uma coisa muito interessante, porque como é que é uma festa fixa, mas todo ano acontece num dia, né? Presta atenção numa coisa. A Bíblia, ela não trata do calendário romano, do calendário gregoriano, que foi estabelecido muito tempo depois, tá? A Bíblia, ela fala do calendário bíblico. No calendário bíblico, a Páscoa é fixa sempre no dia 14 do mês de Nissan. Não muda. É uma festa fixa no dia 14 do mês de Nissan. Certo? Agora, como há diferenças entre os calendários, o calendário bíblico e o calendário que a gente usa aí no nosso dia a dia, que é herança dos romanos, né? O Papa Gregório que mandou mudar, tal, pegou o calendário juliano e transformou, fez umas correções e virou o calendário gregoriano. Isso aí abandonou, né? Fez com que nós abandonássemos, isso aí é herança histórica, abandonássemos o calendário bíblico,
Isso para mim é um pecado. Né? Abandonar o calendário bíblico. Deus está falando que o princípio dos meses será aquele ali, e aí vem um papa e muda tudo. Desculpa, não quero criticar, mas mudou, não deveria. Bom, tá aí, é uma festa fixa, sempre no dia 14 do mês de Nissan. Amém? Essa figura aí permite que a gente perceba aí, ó, o mês de Nissan, ele está bem ali em cima, junto ali, meados de março, meados de abril, é o mês de Nissan. Ele começa, né, esse ano foi dia 23 de março, o dia 1º de Nissan, e o dia 14 de Nissan, que é a metade do mês, vai dar mais ou menos no dia 5, mais ou menos não, vai dar no dia 5 de abril, né? Mas é óbvio, os meses, os dias, né, na realidade, eles se alteram de ano para ano por conta de ajustes entre os calendários. Porém, repito, quando acontece a festa da Pêssar? A festa da Pêssar acontece sempre no dia 14 de Nissan. Isso está previsto na Bíblia. Ponto. É a primeira lua cheia depois do equinócio, para nós aqui, né, no hemisfério sul, é a primeira lua cheia depois do equinócio de outono. Entrou em outono, a primeira lua cheia está ali, é o calendário bíblico dizendo que vai ter a festa da Pêssar. Amém? Então guarda isso daí. Como que a gente celebra essa festa? Essa festa ela foi estabelecida por Deus. E é uma festa para Deus. Já falamos sobre isso daí. Por Deus e para Deus, né? Então, já falamos. Mas como que a gente celebra? De novo, lá em Êxodo 12, capítulo 12, eles têm a narrativa, né? A Bíblia fala, Moisés escreveu aqui, tem a narrativa de como aconteceu a primeira Pêssar. Na primeira Pêssar, Deus mandou pegar o cordeiro de 1 ano, macho, sem defeitos, e levar para casa no 10º dia de Nissan. E deixa lá o cordeiro. No 14º, esse cordeiro é sacrificado. No 14º dia, esse cordeiro é sacrificado. Depois, ele é assado no fogo. Não pode ser cozido, ele tem que ser assado. A carne do cordeiro tem que ser assada. E ele estabeleceu que essa carne de cordeiro deveria ser, participar ali de uma ceia, dessa comida, com pães ázimos e ervas amargas, tá? Tá lá escrito em Êxodo capítulo 12. São as diretrizes. Cordeiro, leva para casa no dia 10, sacrifica no dia 14 e come no dia 14, né, a noitinha, com pães ázimos, que são pães sem fermento, e ervas amargas. Basicamente é isso. Gente, se você comprar no 10º dia o cordeiro, levar para casa, fazer o cordeiro no 14º, e no 14º dia à noite você fazer a ceia, e comer o cordeiro com pão ázimo e erva amarga, essa erva amarga pode ser uma raiz forte também, que é o exemplo de um rabanete, né? Pão ázimo, pão sem fermento. Se você fizer isso, você já está cumprindo a Bíblia. Você já está cumprindo a palavra de Deus. Não precisa mais nada. É proibido acrescentar outros elementos? Não, não é proibido. Tanto que existe, né? Existe o pão sem fermento, tem um vinho, normalmente, de acompanhamento, né? Tem outras coisas, nós podemos colocar um arrozinho ali e tal, né? Tá ali, é uma ceia, é uma ceia de Pêssar, é uma ceia de Páscoa. Os judeus têm lá uma tradição que é muito bonita, né, com determinadas encenações que vão representar, simbolizar algo muito profundo dentro do contexto. É uma Haggadah de Pêssar que o condutor fala algumas coisas, as pessoas repetem, não, respondem, por aí vai. É uma coisa muito bonita mesmo. Foram acrescentadas com tradições durante o tempo, né? Durante os anos, desde dessa saída do Egito. Porém, a Bíblia registra o cordeiro, pão ázimo e erva amarga.
Cumprindo esses três, você já estará cumprindo a palavra de Deus. Amém? Então, essas são as diretrizes básicas, fundamentais, que estão lá no capítulo 12 do livro de Êxodo. Aí uma representação, né, uma figura que mostra a primeira peça. Eles, no capítulo 12 de Êxodo, Deus fala para comer. Olha só, no capítulo 12, versículo 11. E assim o comereis, com vossos lombos cingidos. Ou seja, estava tudo ali, ó, lombos cingidos, com roupa, tudo. Sandálias nos vossos pés e cajado na mão. E comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Por que isso daí? Por que Deus falou assim? Porque eles teriam que comer a peça e logo em seguida já viria a notícia de que o faraó os libertaria. Essa é a questão. Então, eles teriam que juntar tudo e já sair correndo. Para a libertação do jugo da escravidão. Essa é a questão. E na figura aí dá para ver também que, olha só, tem a erva amarga ali em cima da mesa, tá, né, colocando água ali no copo, aparentemente água. Tem um cordeiro na forma e dois ali estão com um pedaço de pão ázimo, né, o matzá, né, nas mãos ali, né, já se alimentando. E tem um na porta que está passando o sangue do cordeiro no umbral da porta, que é justamente o sinal que Deus pediu para que ele identificasse os hebreus e não levasse os primogênitos daquela casa. Isso é muito sério, né? Muito sério. Muito importante também que nós guardássemos, que nós guardemos, né, essa festa. Aí vem a pergunta: cristãos devem celebrar a peça? Olha, gente, isso daí é uma coisa que é muito interessante, né? Para mim, sim. Eu acredito que o cristão deveria sim guardar a peça, deveria praticar, deveria sim festejar no 14º dia de Nissan. Primeiro porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Não tem esse negócio de dizer que não vale mais. Não existe na Bíblia algo que venha dizendo assim, olha, a palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento não vale mais. Não tem isso. Ah, mas a profecia ainda vai se cumprir. Sim, o que é profecia ainda vai se cumprir, ainda vai se cumprir. Então tá lá. Agora, e lei? Lei. Só porque lei, não vale mais. Porque Jesus veio. Desculpa, não concordo com isso. Nós não pregamos isso aí na nossa comunidade. A palavra de Deus é lei e a palavra de Deus é eterna. Por isso ela deve ser cumprida sim. Ah, mas para nós, gentios, nós não somos Israel. Bom, vamos ver algumas coisas aí para frente. Em Mateus 26, de 17 a 30, Marcos 14, de 12 a 26, em Lucas, de 22, capítulo 22, de 7 a 38, esses três evangelhos sinóticos, nessas passagens, narram justamente Jesus cumprindo a festa da peça. O sacrifício pascal foi feito e Jesus participou. Jesus cumpriu a peça. É que o evangelho ele não chega a narrar isso daí. Mas em Lucas, no capítulo 22, tem a passagem, olha, vocês dois vão lá, acompanhem o homem com um cântaro de água, e depois chega no dono da casa e pergunta onde nós poderemos sacrificar a Páscoa. Jesus estava falando do sacrifício do cordeiro, da ceia de peça que ele iria realizar com os seus discípulos. São esses aí, ó. Os evangelhos sinóticos narram nessas passagens. Em João não narra, o evangelho de João não narra a ceia, né? A Páscoa propriamente dita. Porém, no capítulo 13, do capítulo 13 ao capítulo 17, toda a conversa que acontece nesses capítulos, são 5, né? 13, 14, 15, 16, 17. Toda a conversa de Jesus com os discípulos nesses capítulos, praticamente 25 capítulos, 25% do Evangelho de João é durante a ceia, né? Durante a peça. Logo no comecinho do capítulo 13, ele fala que depois da ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, tá ali. E aí eles começam a conversar sobre vários assuntos.
Jesus falando para eles sobre vários assuntos. Então, Jesus cumpriu a ceia de Pêssar junto com os discípulos. Agora, eu acho uma incoerência a gente dizer que Jesus cumpriu, então a gente não vai cumprir? Ué, Jesus não é exemplo para nós? Eu não entendo isso. Em Mateus 28, 20, Jesus, já ressuscitado, ele fala para os discípulos irem para as nações. E, além de batizar, ele fala assim, ó, olha aí, em 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele manda os discípulos para as nações e para guardar as coisas que ele tem mandado, que ele ensinou. Ué, ele cumpre uma peça, ele cumpre a Páscoa da maneira como está previsto na lei de Deus, e depois a gente vê aquilo ali, não é para fazer? Ué, Jesus não é um exemplo para nós? Ele não mandou isso aí para as nações? Bom, é isso, né? Ó, Paulo, em Efésios, né, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 6, ele fala ali, ó, a saber que os gentios são cordeiros. Presta atenção, co-herdeiros. Gentio não é cordeiro com gentio, gentio é cordeiro com Israel. Israel que é a herdeira das promessas que Deus fez. Todas as promessas que Deus fez, ele fez para Israel. Porém, quando Jesus veio, ele transmitiu essa herança aos gentios, através dos discípulos, através dos apóstolos. E nós, gentios, passamos a ser cordeiros com Israel, de um mesmo corpo. Nós somos participantes da promessa. A promessa que Deus fez lá para Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, essa promessa em Cristo, pelo Evangelho, foi transmitida aos gentios, a todas as nações. Então, Cristo veio, alinhou o entendimento sobre todo o Antigo Testamento, vamos falar assim, e mandou que os discípulos levassem às nações. Junto, nós temos as festas. Não sei por que dizem que não tem que fazer a festa. Lógico, tem os motivos aí, mas eu não concordo. Na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, presta atenção. A carta aos Coríntios é interessante, né? A gente vê isso aqui, ó. A carta aos Coríntios, Paulo escreveu como todas as outras, né? Observa aqui, ó. Capítulo 1. Capítulo 1 da carta aos Coríntios. Olha só, eu vou deixar bem claro aqui, ó. Paulo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em lugar invocam o nome, em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nós. Ele escreveu a carta para a igreja que está em Corinto. Igreja. Então, ele está falando com cristãos de uma forma geral. Olha o que ele fala no capítulo 5, versículo 8. Por isso, façamos a festa. Ele fala, faz a festa. É que ele está criticando alguns ali que chegam só para comer, né? Mas ele fala, faz a festa, mas ele fecha um entendimento muito bonito. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. O pão é ázimo, não é para fazer com fermento. Por isso ele fala, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Tá aí, ó. Paulo está falando para a igreja em Corinto que é para fazer a festa. Vamos fazer a festa. A que festa? A peça. Mas com os ázimos, com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Lógico, né? Ele está usando sinceridade e verdade porque o pão ázimo tem essa simbologia. Certo? Então, eu acredito sim que os cristãos deveriam realizar, celebrar a peça. Eu acredito. Agora, por que não praticam, então? Gente,
Não é porque a Bíblia fala para não praticar. Não é. A Bíblia não fala em lugar algum que não é para praticar a peça ou as festas. Não é. Isso é interpretação posterior. E como interpretação, desculpa, eu não vou me submeter a coisas que estão fora da Bíblia. Por que os cristãos não a praticam? Bom, eu vou dar 3 aqui, é por conta de concílios. Os concílios da igreja. Aí é uma questão histórica e é uma questão mais aprofundada. Nós precisaríamos ter estudos específicos para, né, desvendar os detalhes. Mas no concílio de Nicéia, houve uma separação muito grave. No concílio de Nicéia, os bispos definiram que a Páscoa para os cristãos não é a peça, e sim a ressurreição. Presta atenção, no concílio de Nicéia, os bispos definiram que a Páscoa para os cristãos não é a morte do cordeiro. Cristo morreu como cordeiro, né? Mas a ressurreição. E não é no dia 14 de Nissan, e sim no domingo. Foram eles que definiram. Me desculpe, mas assim, isso não está em lugar nenhum da Bíblia. No concílio de Antioquia, que foi no ano 341, nesse concílio de Antioquia, foi proibido que os cristãos praticassem as festas junto com os judeus. Foi proibido. Não está na Bíblia, mas eles proibiram. E no concílio de Laodiceia, no ano de 363, também proibiram essas práticas que eles começaram a chamar de práticas judaizantes, quando na realidade são práticas bíblicas. É a Bíblia que fala, então está lá escrito. Está escrito na Bíblia, eu acredito que a gente deveria praticar. Aquilo que está na Bíblia é bíblico. Toda a Bíblia foi escrita por judeus. Então eu não posso dizer que uma coisa que eu faça seria judaizante, porque tudo que está ali é judeu. Até Cristo era judeu. É um Messias judeu. Foi prometido para os judeus, para Israel, que depois foi ampliado para o mundo. Né? Deus amou o mundo. Isso é certo. Mas, em primeiro, foi prometido para Israel. Então, dando esses assim, vamos dizer assim, motivos, né? Alguns motivos aqui, bem superficiais, não estou entrando no mérito, para a gente dizer simplesmente que eu acredito que os cristãos devam sim praticar a festa da Pêssar. Amém? E essa foi a obra da cruz. Cristo cumpriu como cordeiro. A obra da cruz, nós somos libertos do jugo da escravidão, do pecado, pelo sacrifício de Jesus. Lá em Êxodo, o povo foi liberto do jugo da escravidão, pelo sacrifício do cordeiro. A passagem de Deus com o sacrifício do cordeiro, isso é um símbolo para a libertação. Então, olha só, fomos libertos do jugo da escravidão do pecado pelo sacrifício de Jesus, que entregou sua vida como cordeiro de Deus no dia 14 de Nissan. Ele foi morto, ele foi crucificado no dia 14 de Nissan. Ele foi sacrificado como o último cordeiro. A Páscoa, para mim, é essa. É a morte do Cordeiro de Deus, que entregou o seu sangue, a sua vida, para nos livrar da escravidão do pecado. É isso. Essa é a festa da Pêssar, que nós vamos comemorar, que nós vamos celebrar no próximo dia 5 de abril. A festa da Pêssar, com muita alegria, muita gratidão a Deus no coração, a gratidão também a Jesus pelo sacrifício, o sacrifício de sua vida. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Uma ótima noite, uma ótima semana para você, que você tenha aí uma semana abençoada, que Deus possa trazer a você muitas bênçãos nesse início do calendário, no mês de Nissan, e que a Páscoa seja para você, onde quer que você esteja, na situação na qual você esteja, não importa, que ela represente para você verdadeiramente
um início, né, de uma vida liberta de todas as amarras. Em nome de Jesus. Shalom. Uma ótima semana para você. Fica com Deus.